Palestra de Dascalos, 19 de março de 1990. Devemos falar novamente sobre os elementais para podermos prosseguir com nossa lição. Faremos apenas uma breve descrição de quem somos e qual é o estado em que existimos agora. Dissemos o que somos seres na multiplicidade do ser absoluto, Deus, o Pai. Evitamos usar a palavra Deus e assim usaremos uma descrição mais real, ser infinito. Todos nós, seres humanos, somos seres no ser infinito. Portanto, o ser infinito tem sua multiplicidade, um ser infinito, um homem, muitas células compondo um homem, ainda que muitos seres componham um ser infinito. Agora, quais são as características do ser infinito? Sua natureza é vida, a vida é o ser infinito, em sua natureza o ser infinito é, isso significa eternamente. Não houve nenhum tempo em que o ser infinito não fosse e não haverá nenhum sentido de tempo em que o ser infinito não será. O ser infinito é vida, vida eterna, vida eterna. Então, agora, a principal característica do ser infinito é a vida. Agora, na natureza do ser infinito está a autoabundância, autossuficiência, ele nada falta. No entanto, no ser infinito encontramos certas características, movimento, ação, vontade, movimento no sentido de lugar e espaço, e vontade, movimento como condição. Então, temos uma das características do ser infinito, vontade, a vontade de se expressar em si mesmo. A expressão significa o logos. Outro significado da palavra logos, exceto expressão, é expressar-se em si mesmo por si mesmo, significando os seres que compõem sua multiplicidade. Mas para se expressar em si mesmo, o ser infinito deve criar de sua própria essência os meios para se expressar, e assim, a mente foi criada. A mente foi criada. E agora? A mente foi criada, é criada agora e sempre será criada. Não houve nenhum tempo em que a mente não existiu. Mas a mente não é Deus. A mente é o meio, supersubstância sagrada, através da qual o ser infinito se expressa em si mesmo, significando que não há nenhum sentido de espaço onde o ser infinito não está. Espaço e o ser infinito? O que é este espaço? O ser infinito? Sim, é a natureza do ser infinito. Então, o que é o ser infinito? Vida. O que é e existe a expressão do ser infinito através e pela mente. Agora, a mente é viva, já que é parte do ser infinito que é vida. A mente é viva. É o portador da vida. No entanto, não é o Espírito Santo. Os alemães estão cometendo o erro de chamar a mente de Geist e, então, chamar o Espírito Santo de Heilige Geist. Acho melhor separar as palavras para não misturá-las. Porque o Espírito Santo é o ser infinito em uma expressão dinâmica, enquanto a mente como o Geist é o meio, não o ator, o meio pelo qual o ator experimenta a si mesmo. Então, na expressão temos o Logos e o Espírito Santo. Agora, mencionamos a mente. Podemos encontrar a mente em muitos tipos de vibrações. Podemos encontrá-la como supersubstância, sem forma, pura. Em vibrações mais baixas, encontramos como substância. Em vibrações ainda mais baixas, encontramos que, como expressão, dá sentimentos e sensações, o que chamamos de plano psíquico, como matéria-substância. E então, em vibrações ainda mais baixas, como matéria. Matéria é a mente sólida. Nada existe, nada existiu e nada existirá no futuro que não seja a mente. Podemos chamar a mente, de acordo com a vontade, a expressão, de condição. A vontade expressa no sentido de lugar, a vontade de Deus. Encontraremos como vida em sua multiplicidade. Então, temos a mente como supersubstância, substância, matéria-substância, energia e matéria. O que podemos observar em tudo? Essas vibrações da mente? Observamos as características do ser absoluto, que são sabedoria total, poder total e amor total. Fui perguntado um dia pelos círculos gregos o que é o amor total na matéria. Qual é a lei da coesão que cria a matéria? Qual é a lei pela qual a energia se torna matéria e depois, da matéria retorna a energia? A ciência ortodoxa descobriu isso agora, e não estamos falando contrariamente à ciência ortodoxa de hoje. Então, onde está a sabedoria total na matéria? A ciência ortodoxa encontrou em suas investigações o movimento, a harmonia e a lei que mantém tudo em ordem. Se você dividir um átomo, o que descobrirá? Você descobrirá que um átomo tem um núcleo, elétrons, prótons, íons e muitas outras coisas, a vontade de Deus, ou movimento, tudo girando em torno do núcleo em harmonia. A distância e a velocidade em torno do núcleo nos dão as formas da matéria. Claro, essas coisas que a ciência ortodoxa descobriu agora eram conhecidas pelos místicos do passado. O átomo é o mesmo que o sistema solar, o mesmo trabalho. O movimento, expressão do ser infinito, está no átomo e no sistema solar, assim como na galáxia. Então, em todos os lugares a mente-matéria, chamaremos assim, e lá encontraremos a lei, a sabedoria total, o amor total, a lei da coesão e poder, força, energia, chame como quiser. Em todos os lugares a ordem. Agora, como encontramos essa ordem, chegar à conclusão de que as características e a natureza do ser absoluto são a sabedoria total e o poder total, ou energia? Estudando todas as formas de vida ao nosso redor, chegaremos à conclusão de que toda forma de vida, bilhões e bilhões e bilhões de formas de vida, expressões da vida no plano material, está sob a lei das possibilidades, existência e probabilidades. E, estudando essas leis, chegar-se-á à decisão de que tudo é governado, regido pela sabedoria total absoluta, amor total e poder total, ou força, energia, chame como quiser. Em todos os lugares a ordem. Dissemos que o ser absoluto está em sua multiplicidade, os seres no ser absoluto, em Deus Pai, não são caracterizados por nada que os distinga. Eles são ego-espírito-consciências ou auto-superconsciências. Mas aqueles que se expressam no ser absoluto adquirem certas características, de acordo com sua natureza que está nesses seres. De acordo com suas características e natureza, eles vão realizar trabalho nos mundos da manifestação ou nos mundos da existência. E assim, os encontramos em grupos coletivos. De acordo com seu trabalho nos mundos da manifestação, chamamos eles de arcanjos dos elementos, e da substância e da supersubstância.
Distinguimos esses seres coletivamente como os Micaéis, os Gabriéis, os Rafaéis, os Uriéis, os Querubins, os Serafins, e não mencionar as ordens mais altas que permanecem no ser absoluto, o Pai, as autoridades, as principaldades. A exceção é a ordem dos tronos, já que um Metatron vindo dessa ordem deve acompanhar qualquer espírito ego superconsciência para ser humanizado, para se tornar um homem. Então, agora podemos conhecer as ordens dos arcanjos e seu trabalho. Seu trabalho, por que meios? Pela mente. Então, a mente é a matéria que compõe os elementos. Elementos? Matéria, fogo, água, ar, magnetismo e eletricidade, e tudo que será descoberto pela ciência ortodoxa. Assim, o ser absoluto é, eternamente, a vida eterna. E o ser absoluto é e existe um agora, como o Logos e como o Espírito Santo. Ele pode existir de muitas outras maneiras que os cérebros humanos não podem conceber. Mas, como seres humanos, usando o que chamo de inteligência humana, podemos entender muito sobre a natureza de Deus, do ser absoluto e em suas expressões como o Logos e o Espírito Santo. Apenas esses dois? Enquanto vivermos em um corpo material, em um humano corpo, usando esse punhado de terra que chamamos de cérebro material, não podemos conceber mais. No entanto, longe do corpo material, expandindo nossa natureza além da autoconsciência da personalidade atual, podemos saber mais, conceber mais. Então, novamente, expandindo nossos eus, não como almas autoconsciências, mas como espíritos eu auto-superconsciências, podemos saber tudo. Mas não podemos trazer isso de volta à consciência humana, exceto por sentir que há algo magnífico, brilhante, uma espécie de bem-aventurança inexplicável, por palavras humanas ou para ser descrito por alguém. No entanto, sabemos. Há agora uma convicção de que conhecemos a verdade tornando-nos a verdade. Agora, fiz uma breve descrição da vida em si mesma e da vida expressa nos vários mundos. Mundos? Você acha que o único mundo é a Terra material, embora apenas um quarto desta Terra material seja conhecido e os outros 3/4 sejam água, os oceanos? No entanto, a superfície desta Terra, que chamamos de Terra, os oceanos e o fundo dos oceanos estão cheios de vida. Vida, apenas aquelas que podem ser produzidas por essas condições. Então, a vida está em toda parte. O pesquisador da verdade deve estudar a vida em todas as suas expressões no plano material, no ar, na terra e nos mares. O que o pesquisador da verdade encontrará? Dissemos que não há apenas um mundo material, temos mundos de vibrações mais finas, mundos dos quais o plano material é apenas uma sombra. Nosso plano material não é a realidade está nas causas e não nos efeitos. Então, temos outros mundos, o que chamamos de mundo psíquico deste planeta. Alguns livros chamam de plano astral. Por que chamam de plano astral? Porque este mundo é autoluminoso. É por isso que chamam de plano astral. Agora, o plano psíquico está na Terra e a muitos milhares de quilômetros ao redor da Terra. Qualquer planeta, qualquer satélite, qualquer corpo material único no céu tem seu duplo psíquico. E novamente, nesses mundos materiais celestes, temos a mente novamente, vibrando uma escala mais alta do que as vibrações da matéria. É toda a coisa material neles e muitos milhares de quilômetros ao redor desses corpos celestes. No entanto, seus corpos psíquicos no sistema solar e além não se tocam. Estes são os mundos psíquicos. Conhecendo o mundo psíquico do nosso planeta, conhecemos todos os mundos psíquicos de todos os sistemas solares em todos os lugares. Da mesma forma, conhecendo o corpo humano de um homem, você sabe como qualquer corpo humano é composto. Agora, uma escala ainda mais alta, temos ainda outros mundos. Não um mundo, muitos mundos, os mundos noéticos. O mundo noético, o planeta material está nele, a contraparte psíquica do planeta está nele, e ele vai infinitamente. Assim, todo o sistema solar está nesta substância, a substância noética. Agora, falamos sobre o sistema solar. Milhares de sistemas solares estão em uma galáxia. Para tudo que existe, para uma ameba, um planeta, um sistema solar, até mesmo uma galáxia, podemos ver seu círculo de possibilidades, existência e probabilidades. Isso significa que nada escapa à sabedoria total, ao amor total e à energia total, ou poder, do ser infinito. A superinteligência é tudo isso. Mas ainda há mais mundos. Descrevemos 3. A Igreja diz 7. Talvez haja muitos, muitos mais. Mas não é para os humanos conhecer ou mesmo detectá-los enquanto vivem em um corpo material. São os arcanjos que vivem e trabalham nesses mundos. Portanto, basta um ser humano conhecer o mundo material conhecendo seu corpo material, conhecer o mundo material, conhecer os planos e subplanos psíquicos, ser mestre de seu corpo psíquico e conhecer os mundos noéticos, tornando-se mestre de seu corpo noético. E então, o que ele descobrirá? Que esses mundos, magníficos como são um palco em que ele ou qualquer ser tem que desempenhar um papel. Os menos inteligentes desempenham um papel desajeitado apenas no plano material. Aqueles que aprendem mais e mais, tornando-se mestres daquele palco que chamamos de plano material, são melhores atores interpretando seus papéis em um ou em todos os subplanos do plano psíquico. Aqueles que são atores ainda melhores, eles têm que se treinar para isso, estão agindo no que também chamamos de plano mental. O que eles descobrem? Seja eu trabalhando no mundo material, em um corpo material, como uma personalidade atual, um homem ou uma mulher, ou se estou atuando nos mundos mais elevados, eu sou eu, nem mais, nem menos. É o papel que é diferente, não nossa natureza. Isso é o que eles descobrirão. Esta é a tarefa de todo ser humano, não apenas do pesquisador da verdade, e isso será conhecido, mais cedo ou mais tarde, porque, se esse não fosse o objetivo, então os deuses teriam morrido na matéria. Isso é impossível. Isso é o que dissemos na lição anterior. A morte não existe. O que existe é a vida. Vida eterna. No entanto, a mudança constante, porque a característica dos fenômenos da vida é a mudança constante. Mas a natureza da vida não é mudança, mas eterna. Então, nós como auto-espírito superconsciência não estamos mudando, somos eternos. Somos vida. Mas nós como almas, novamente auto-superconsciências, somos e existimos.
Participamos das duas naturezas. Está lá, mudamos desde que existimos. Há uma mudança no comportamento, na expressão de nosso eu como alma. Definitivamente, é assim. E nossos eus agora, nós os pequenos eus de nossa personalidade atual, vivendo em um ser humano, e nos outros dois corpos, nesses corpos está a mudança, mudança constante, instabilidade. Então, nós como vida, nunca maiores, nunca menores, estamos nos expressando de várias maneiras, em um espermatozoide, em uma criança, em um jovem, em um homem adulto, em envelhecer e passar. A mudança está nos corpos e nos corpos. Então, o que somos agora como seres vivos? Se somos inteligentes, isso não nos escapará. Vivemos em família. Vivemos como crianças, crescendo. Vemos outras pessoas crescendo. Casando, dando à luz outras crianças. Um ser inteligente, usando a mente como pensamento, os animais não podem fazer isso, tendo consciência de si mesmo, deve estudar todos esses eventos ao seu redor e, definitivamente, deve perguntar, o que é a vida? De onde ela vem? O que vem da vida, um espermatozoide, estando na barriga de uma mãe por muitos meses para se desenvolver? O que é nascimento, dar à luz? Então, o que está acontecendo crescendo, crescendo e crescendo? Obedecendo ao círculo das possibilidades? O círculo das possibilidades não pode mudar. Um ser humano não pode se tornar uma árvore cítrica. Então, estudando o círculo das possibilidades de todas as formas de vida ao nosso redor, chegaremos às mesmas conclusões que todos os místicos, todos aqueles que estudaram essas coisas. E isso significa que eles capturaram a verdade relativa que leva à verdade, todos eles. O que eles encontraram? O que também podemos encontrar? O que os outros que vierem em séculos depois de nós encontrarão? As mesmas coisas. Eles descobrirão que a vida é, e que os seres vivos são e existem em vários mundos de manifestações. Eles encontrarão a natureza dos mundos da matéria psíquica, da matéria noética. Eles encontrarão todas as mesmas coisas. Então, no final, eles descobrirão quem são como espíritos auto-superconsciências. Agora, o que é mais interessante de ser estudado é o que chamamos de autoconsciência como personalidade atual, e autoconsciência nas outras expressões nossas como almas e como espíritos. E agora vamos olhar ao nosso redor e ver o mundo, ver os seres humanos. Em todas as partes do mundo, em todos os lugares, todas essas pessoas agora, e claro, não só agora, mas sempre, foi nos séculos passados e será assim no futuro. O que será? Uma coisa comum a toda a vida humana no planeta, por enquanto, as coisas mudarão após muitos e muitos séculos, que todo ser humano tem uma forma, a forma humana, da qual nenhum ser humano pode escapar. Você deve estudar a forma humana no plano material, de um homem e de uma mulher. E você encontrará as características, coisas comuns, como prolongar a vida, e as diferenças. Essas você encontrará no mundo da dualidade em todo fenômeno da vida ao nosso redor. Então, todo fenômeno da vida tem uma dualidade. Você tem essa dualidade até mesmo no corpo material. 2 lobos cerebrais, 2 olhos, 2 narinas, 2 bochechas, 2 orelhas, esquerda e direita, 2 lados da tireoide, 2 pulmões, câmaras no coração, um superior e inferior, à esquerda e à direita. Então, o que mais você pode encontrar? No lugar do baço do outro lado você tem fígado, 2 bolas para um homem, 2 ovários para uma mulher, 2 trompas, 2 pés. Agora, sobre essa dualidade, tenho medo de não poder falar mais. Então, temos correntes internas, centros de energia, o que eu chamo de duplo etérico do corpo material. Estamos ensinando isso. Os hindus conhecem esses centros de energia e os chamam de chakras. Não usamos essa palavra, chamamos de centros de energia. Você pode estudá-los e usá-los da maneira correta. O mau uso desses centros de energia cria muitos problemas para o usuário e para as outras pessoas. Portanto, é melhor não dar as chaves para os irresponsáveis. Então, o que os místicos do passado encontraram? Eles expuseram suas descobertas. Podemos encontrá-los em alguns livros. Mas também podemos encontrá-los por nós mesmos. Claro, devemos fazer isso para ter o conhecimento em primeira mão da verdade. O conhecimento dos outros deve guiar, não nos convencer, a chegar, através de nós mesmos, à convicção. Sim, o que encontraremos? Estudando este corpo material, descobrimos que ele é muito, muito bom, se estiver com boa saúde. Podemos descobrir que ele é construído e supervisionado por outras inteligências, Micaéis, Rafaéis, Gabriéis, Uriéis e outros. E esses arcanjos, um de cada ordem, estão trabalhando em um ser humano no corpo material, psíquico e noético, dia e noite. Durante o tempo em que você pensa que está dormindo e não vê nenhum sonho, eles estão trabalhando em seu corpo. A circulação sanguínea, o reparo, sim podemos dizer, dos danos, fazemos todo tipo de coisas. Quando temos um ferimento e estamos dormindo, eles estão trabalhando para curá-lo. Essas coisas não escaparão à atenção do pesquisador da verdade, o que está acontecendo em seu corpo material e depois, mais tarde, em seu corpo psíquico e depois em seu corpo noético. As pessoas comuns não sabem que também tem um corpo psíquico, e o estão usando inconscientemente. E corpo noético? Alguns estão usando. Na maioria, atrofiou. Eles esperam que outros pensem por eles, não usando seu privilégio de usar a supersubstância sem forma da mente, visualizando, criando e usando o que chamamos de elementais. Agora, chegamos ao nosso assunto. O que são elementais? Elementais são certas formas carregadas de energia, criadas por um ser humano para o que esse ser humano considera ser seu propósito na vida. Agora, os arcanjos estão criando elementais. Os elementais dos arcanjos são os anjos. Da mesma forma que os arcanjos estão criando anjos, para a criação, ao nosso redor em todos os mundos, os seres humanos estão criando elementais, infelizmente nem sempre muito santos. Agora, os pesquisadores da verdade começarão, conscientemente agora, depois inconscientemente, a ver como as pessoas ao seu redor e como ele mesmo está criando esses elementais. Como eles são criados. Todo mundo está criando elementais, inconscientemente, sem saber o que se está criando. No entanto, sempre se está sob sua influência.
Eles dominam a pessoa. Então, você deve estudar a natureza desses elementais, sua origem, como os criamos inconscientemente e como no futuro poderemos criá-los conscientemente, por visualização. Agora, todo pensamento e emoção de qualquer ser humano está criando um elemental. Definitivamente. Quer o criador de um elemental veja ou não, ele recebe uma forma. Nada pode existir sem ter uma forma. E a forma de um elemental é de acordo com sua natureza. Todo pesquisador sério da verdade, com concentração, meditação e observação, estudará a natureza desses elementais e a natureza dos grupos coletivos desses elementais, compondo sua personalidade. Estou dizendo, a personalidade atual de um homem ou uma mulher é a soma total desses elementais. Como nenhum prédio pode ser construído a menos que você tenha tijolos, nenhuma personalidade atual de um homem pode ser construída se não tivermos os elementais. Então, a soma total desses elementais, mais certas condições vindas de vidas passadas, 20% da personalidade e 80% desses elementais, juntas compõem a personalidade atual de um homem ou uma mulher. Assim, a qualidade de qualquer personalidade atual de um homem ou uma mulher depende da qualidade desses elementais. Isso significa que esses elementais, como grupo, estão formando o corpo psíquico do qual essas vibrações, mais fortes agora, podem criar elementais semelhantes, dando-nos o que chamamos de nossos interesses na vida. O que gostamos, o que queremos, o que esperamos ter. Então, o que é agora a vida de um ser humano, homem ou mulher, no planeta? Estudando os corpos humanos de dois homens, eles são os mesmos. Mais baixo ou mais alto, não importa, a composição é a mesma. Direi novamente, mais alto ou mais baixo, não importa. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Estudando o corpo de um ser humano, de um homem, você conhece o corpo humano de qualquer homem. Isso é anatomia. Estudando a personalidade atual de um homem, você conhece a personalidade atual de qualquer homem? Não. Embora os corpos materiais sejam semelhantes, o que chamamos de corpos psíquicos, com seus duplos etéricos, de homens e mulheres são diferentes, e você nunca encontrará dois iguais. Porque os corpos psíquicos e noéticos são a soma total de seus elementais. E seus elementais se expressam agora de uma maneira muito diferente de sua essência, e isso é seu egoísmo. Você tem que se livrar disso. Agora, toda a vida de um homem ou uma mulher é influenciada e dependente desses grupos de elementais, bons, ruins ou mistos, que eles criaram. E neles, mesmo no corpo material, eles têm o que chamamos de subconsciente. Esse subconsciente de um ser humano, um ramo dele, é a soma total desses elementais que um homem tem que enfrentar com coragem, observar, estudar e fazer reparos. Esse é um lado do subconsciente. O outro lado está limpo. É a fonte pela qual a mente desce para ser usada pelo Espírito Santo e pelos santos arcanjos na construção dos corpos. Felizmente, o ser humano não consegue influenciá-lo, enquanto estiver sob a escravidão do egoísmo. Vou colocar de outra forma. Quando começamos nossos exercícios no que chamamos de duplo etérico de nosso corpo material para estudá-lo e usar as qualidades desse duplo etérico como éter cinético, estético e impressionante, não podemos usar o que chamamos de éter criativo. Esse ramo de nosso subconsciente é a pura supersubstância da mente, que o Espírito Santo, em todos os nossos corpos humanos, material, psíquico e noético, está usando para construí-los. Então, um ser humano como ele é hoje, um homem ou uma mulher, em todos os lugares ao nosso redor, vivendo a vida que está vivendo agora, ele pode usar inconscientemente o que chamamos de éter cinético, movendo o corpo, deslocando-o, movendo qualquer parte de seu corpo, o éter estético, sentindo, usando inconscientemente o éter de impressão, criando elementais, mas ele não pode usar o éter criativo, pensamentos construtivos. Como fizemos um mau uso dele no passado, o ser absoluto privou os seres humanos de serem capazes de usar o pensamento criativo. No entanto, os psicoterapeutas, fazendo bom uso do duplo etérico e tudo mais, serão confiados pelos santos arcanjos, quando entrarem em contato consciente e autoconsciente com eles, confiados com a mente como éter criativo. Isso é uma recompensa do ser absoluto. Como se pode ter certeza disso? Porque ele será capaz de materializar e desmaterializar. Ele saberá que é o mestre da matéria. Ele saberá como fazer substância da matéria e matéria da substância. Agora, somos cristãos. O Logos, o ser infinito em sua expressão como Logos, encarnou em um ser humano. Quando ele desceu ao mundo, ele precisava impressionar as pessoas para elogiá-lo. Ele nunca aceitou isso. Porque ele fez todas essas coisas que chamamos de milagres. O que você pensa? Ressuscitar os mortos, ou chamá-los de volta ao corpo material, digo assim, porque ele nunca disse que eles estão morrendo, mas que estão dormindo e que ele vai acordá-los. Ele veio apenas para ensinar esta verdade. Por que você acha que, quando muitas pessoas vieram ouvi-lo falar no deserto, em uma ocasião 5.000, em outra 3.000 delas, não se importando se estavam com fome, e, como podemos ler na Bíblia, ele os alimentou todos com 2 pães e 5 peixes, disse que 12 caixões ficaram cheios dessa substância, por que como ele fez isso? Para mostrar que se pode criar matéria a partir da supersubstância e que a matéria pode voltar a ser supersubstância da mente. Isso significa que ele era um mestre da mente. Ele fez isso publicamente e disse, o que estou fazendo, aquele que crê em mim. Na autoconsciência, e tem tão pouca fé quanto uma semente de uma trepadeira de mostarda, pode fazer mais do que estou fazendo. Ele estava mentindo? Ele estava falando bobagem? Não. Era apenas para ensinar que um homem com uma consciência espiritual interior pode se tornar um mestre da matéria e de qualquer coisa na mente vibrando como uma emoção e como um pensamento. Como ele fez isso? Pela oração. Mas o que é oração? Agora, chegamos a outro ponto. O que é uma oração? Apenas ir para um prédio que chamamos de igreja, ajoelhar-se e recitar o que os outros nos ensinaram a serem orações? Usando o tempo apenas para recitá-lo, inconscientemente pensando em milhares de outras coisas vindo e indo? Isso é uma oração? Não. Há respostas para tais orações? Sim, às vezes me pergunto quando vejo que há uma resposta. O Pai Santo sabe do que você precisa e Ele está dando, quer você peça ou não. Já vi tais casos, muitos casos.
Mas isso é a oração correta? O que é uma oração? Para mim, é concentração, meditação e observação. Isso significa oração para mim. E, depois de conhecer a realidade, adoração. Isso significa agradecimento à inteligência infinita. Isso deve ser oração, criando elementais angélicos, elementais construtivos, orando pela saúde dos outros, ajudando nossos semelhantes. Então, se você conseguir o Novo Testamento, e sugiro que todos tenham o Novo Testamento como seu melhor amigo, leia-o. Mas não apenas leia, porque eu tive um cara lendo isso por anos e anos, e anos, e quando eu perguntei a ele: você leu sobre os milagres, o que você entendeu? Ele respondeu que Cristo fez isso. Por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Para ser aplaudido? Então, não é só ler e não entender o que você está lendo. Você deve ter a Bíblia e o Novo Testamento, e passar por ele para entender o Deus homem na terra e o que somos. O que você pensa que é, você não é, você é a sombra de seu eu, e você é muito mais do que pensa que é. Cristo disse: vocês são todos deuses e filhos do Todo-Poderoso. No passado, até os profetas disseram isso e Cristo repetiu. Somos deuses. Realmente, somos deuses? O que é isso em nós que podemos chamar de Deus? Nosso corpo, nossos pés, nossos membros, nosso peito, nosso coração? Ou o corpo que você está fazendo tanto mau uso dele, abusou dele? Quem é Deus? Cristo diz que nossos corpos são os templos de Deus. Então claro que sim. Mas quem é esse Deus? Para encontrar a verdade não é necessário, estou falando para suíços, alemães e outros, ir longe para o Oriente, apenas para voltar desapontado. Você tem os tesouros e a verdade em suas mãos. Onde estão esses tesouros? Sua capacidade de usar a mente, em visualização, em pensamento, em usar sua mente. A menos que você adquira o hábito de usar a mente você mesmo, não importa quantas vezes a maioria de vocês vá ver Sai Baba ou outros no Oriente volte, você não será beneficiado em nada. Então, o que é necessário é usar a mente, vocês mesmos, meditando, concentrando-se, observando, para alcançar a verdade. Este é o ponto. Então, qual é a verdade agora? Aprender a natureza dos elementais que estamos criando, produzindo e armazenando em nosso subconsciente. Um bom discípulo de Sai Baba veio até mim há alguns dias, porque, quando as pessoas vão vê-lo, ele não está fazendo nenhuma cura ou muito pouco. Ele apenas os envia para o Chipre, para descá-los. Eles estão vindo aqui. Não importa. O que pudermos fazer, estamos fazendo. Por quê? Porque, na cultura hindu não há o dito de Cristo: carregue o fardo do mais fraco. Nessa cultura, cada um carrega seu próprio karma, uma maneira diferente de pensar e viver. Mas vocês são cristãos e o ensinamento cristão é muito diferente. O ensinamento cristão diz: carregue o fardo dos outros. Então, aquele discípulo de Sai Baba queria que eu lhe dissesse, claro, minha opinião sobre Sai Baba, e eu disse a ele minha opinião. Quando ele veio, eu perguntei a ele: há tantas pessoas vindo para você, e não só para você, mas para muitos, muitos avatares, e não sei quantos avatares existem, e eles estão desapontados, a maioria deles. Eu disse a ele que sabemos por quê. Vou te contar e você conta para Sai Baba. Alguns vêm curiosos, vêm com suas próprias crenças. Eles vêm não para saber algo novo, mas para ver se seu conhecimento é o que eles acreditam. Eles estão deixando você desapontado. Não é culpa de Sai Baba. É culpa daqueles que querem ir lá, aproximar-se dele, sem, o que eu chamo, uma mente aberta. Digo-lhe, Sai Baba tem muito a oferecer. Mas quantos outros vão aceitar e assimilar? Quando falei com o discípulo, pedi-lhe que dissesse a Sai Baba para insistir nisso. Você vem até mim. Por que você vem até mim? Para quê? O que você precisa? O que posso oferecer a você? E, simplesmente ensine-lhes o caminho certo da concentração, observação e meditação, e diga-lhes como trabalhar, sozinhos. Ele disse: mas tantas pessoas estão vindo e não temos tanto tempo para tudo isso. Então as pessoas ficarão desapontadas. Agora, não é culpa de Sai Baba ou de nenhum mestre hindu. Eles são bons para seu próprio povo. Tenha isso em mente. Então, o que é um europeu ou um americano ou alguém do Oriente Médio precisa? Muitos cipriotas foram a Sai Baba e outras pessoas. Eles voltam e dizem: eles nos mandaram de volta para você. E eu digo: você gastou tanto dinheiro. Para quê? O que quero dizer é, aqueles que realmente querem e precisam, o que chamam de desenvolvimento espiritual ou elevação, não podem encontrá-lo em livros. Livros são simplesmente guias, às vezes perigosos. Não pegue um livro de Hatha Yoga e pense que se tornou um especialista, porque vi muitos que acabaram de danificar seus corpos e seus sistemas nervosos assim. O que você realmente quer saber é usar a mente. Para começar, você mesmo, observar, meditar e conhecer. Isso é o que você precisa. E o que você precisa é sinceridade consigo mesmo em seu quarto, em sua casa, em seu escritório, ainda, trabalho sério. Em quê? Em pesquisar honesta e sinceramente seu subconsciente, tentando entender a qualidade de suas emoções. Comece a estudar através da introspecção ou olhando para dentro, o que um pesquisador da verdade deve fazer todas as noites, suas deficiências, seu comportamento e por quê. Por que isso e por que isso, e por que isso? Por que eu disse isso e por que eu fiz isso? O que eu deveria e não fiz, e o que fiz? É preciso muito, muito trabalho que alguém empreenderá por si mesmo, se quiser avançar. Isso é o que eu chamo de meditação. Não há outra maneira mais útil de meditar. Claro, há muitas outras coisas. Concentrando-se e aprendendo sobre os círculos de possibilidades e probabilidades. Esses são o que eu chamo de estudos e você pode encontrá-los até em livros. Sim, quando começamos com isso, às vezes temos que parar, porque não podemos esgotar a fonte de estudar todas essas coisas. No entanto, o que você precisa é tornar-se mestre da concentração praticando esses exercícios, e não subestime seu valor, por um certo período de tempo, e então, quando dominar a mente na visualização, meditação e concentração, você tem um trabalho muito sério a fazer.
Comece a ler esse livro que é sua vida, porque neste livro você escreveu muitas páginas no passado, e todo dia você está escrevendo, não, a cada momento você está escrevendo. Veja o que você deve escrever no futuro. Não chore pelas páginas sujas do passado. Eles servem para lhe dar as lições. Veja que você não escreve novas páginas tão sujas quanto essas. O que realmente interessa na observação e meditação é sua personalidade atual, se você quiser obter um ganho dessa meditação, observação e concentração. Sério e honestamente, comece a observar e depois meditar em todas as suas expressões e comportamentos. Com um porquê ardente, com a esposa, com o marido, com os filhos, e eles levantaram a voz, e claro, brigaram, discutiram, e eu disse essas palavras, e você disse, brigando, e tudo isso. Faça uma pergunta lá, por quê? Qual foi o objetivo disso? Agora e no passado, dia e noite, maridos e mulheres estão brigando, às vezes se divorciando. Terminado. Eles nunca perguntaram, dia e noite, brigando? Por quê? Para quê? Algumas pessoas vêm até mim e eu digo a elas, tantos anos brigando e brigando. Você sabe por quê? Por quê? Porque você quer dominar seu marido e ele quer dominar você. Porque vocês não se respeitam. Você não aceita que ele possa ter suas opiniões e você pode ter as suas. Cooperem em vez de brigar. Vocês estão fazendo as crianças chorarem apenas para imitá-los amanhã. Alguns que vêm até nós, ensinam a nova maneira de observação e comportamento, verificando suas expressões, o que eu chamo de expressões de seu egoísmo, mudam suas vidas. Ficando melhor? Não. Tornando-se mais sábio, não brigando. Outro dia eu tinha um cara. Ele também foi 2 vezes à Índia, junto com sua esposa, brigando até lá. Gastando muito dinheiro para voltar para cá, ainda brigando. Eu disse, olha aqui, você foi 2 vezes para a Índia, eles não foram para Sai Baba, mas para outro guru, bom. Você veio como estava, brigando de novo. Aquele guru não te ensinou a tolerar um ao outro, a respeitar e amar o outro? Não, ele nos deu métodos de um tipo de meditação. Meditação? Sim. Ele nos deu mantras secretos. Eu comecei a rir. Cobrando dinheiro e dando o mesmo mantra para muitos? Ele disse para não contar para os outros. É isso que o Maharishi está fazendo agora. Muitos estão vindo e me dizendo, paguei 70 libras, sabe, para receber um mantra e, claro, perguntei a um amigo próximo apenas para ver que ele tem o mesmo mantra, e alguns outros também. E qual é o uso de recitar um mantra sem saber o que significa? Vibrações? Mistérios, estupidez. Então, eles vieram brigando o dia todo. Eu disse, por que você foi lá? Para quê? O que estou buscando agora? Suas meditações sem objetivo, que são apenas perda de tempo. Deixe-os. O que se precisa é estudar a qualidade e a natureza da própria personalidade, ver o que se pode fazer com seu egoísmo, descolar seu verdadeiro eu desse egoísmo e matá-lo. E então, melhorar. Este é o verdadeiro objetivo do progresso. Sim, mas isso é para a elevação espiritual? O que é elevação espiritual? Muitas vezes ouvimos essa palavra. Ganhando poderes psíquicos? Outra expressão enganosa. O que significa ganhar poderes psíquicos? Então, o que você sugere, Daskali? Autorrealização. Entenda quem você é, como você está vivendo, passe da consciência para a autoconsciência, tenha autorrealização, um autoconhecimento, e agora, volto a Cristo, veja o reino dos céus que está em você e tudo será acrescentado a você. Está lá, na Bíblia. Quais são os reinos dos céus dentro de nós? A autorrealização. Sabendo quem somos. Vou colocar de forma mais simples agora. Sabendo que posso usar a supersubstância da mente e transformá-la em formas de pensamento e formas emocionais, elementais, pelas quais eu estava construindo, no passado, aquela minha personalidade atual. Eu deveria continuar vivendo assim. Agora, devo ver que qualidade de elementais vou criar para continuar construindo. O que tenho que me livrar e como fazer meu presente? Personalidade diária, digamos, mais limpa, mudando o caráter, diga assim se quiser. Qual é o objetivo? Você nunca alcança nenhum objetivo. Mas, com o tempo, você encontrará mais autorrealização. No início, a autorrealização é entender o que como é sua autoconsciência atual, que não é seu verdadeiro eu na realidade, mas sua sombra. No entanto, você começa desse ponto, do ponto desse eu. E então, avançando e avançando, analisando suas emoções, tornando-se mestre das emoções, analisando os pensamentos, tornando-se mestre dos pensamentos. Então você pode conhecer seu eu em um estágio diferente de evolução, ainda, o mesmo eu, mais brilhante, melhor, não egoísta, jogando fora essas roupas sujas que chamamos de egoísmo. Ascender, ascender e ascender a escada da evolução. Isso é autorrealização. Este é o verdadeiro objetivo de qualquer pesquisador da verdade, pelo menos dos círculos em todo o mundo que estou liderando. Não desaprovo receber lições de outras fontes. Mas insisto em, o quê? Deveria conseguir o que é mais necessário para sua vida, viver sua vida no mundo material, no corpo material, de uma maneira melhor. Em conhecer a verdade, que o libertará de todos os tipos de ilusões, dor, tristeza e desespero. A vida é preciosa mesmo como fenômeno. Você deve respeitar a vida. Respeite sua vida para saber como vivê-la. Sim. Perguntas? Vou fazer uma pergunta para você. O que são elementais? Vamos fazer como em algumas escolas. Pensamentos acompanhados de energia. Agora, olha aqui, classificamos os pensamentos em 2 classes. As formas de pensamento emocional e o pensamento com pouca emoção. No primeiro, a parte dominante é a emoção ou a paixão, a fraqueza, com muito pouco pensamento. Quanto mais forte a emoção, mais fraco o pensamento. Esse pensamento serve à emoção para realizá-la. Esses são os espíritos, vazios e sem sentido, que Cristo menciona no Novo Testamento.
Os mais poderosos e mais torturantes são os elementais do grupo. Em um caso, eles se chamaram de Legião. Podemos ler sobre isso e ver o que aconteceu com o sujeito obcecado por esses elementais de grupo que compunham seu subconsciente. Temos as formas de pensamento emocional em vários graus de pureza e essa pureza dos elementais depende da natureza das emoções e da quantidade de pensamento nas emoções. Mas, se você encontrar o pensamento escravo de uma emoção, então esse elemental é o elemental que não se deseja construir. Agora, os elementais de pensamento emocional não são isso. O pensamento domina. Há apenas um leve sentimento de emoção para conhecer a verdade sobre o pensamento. Estas são as formas de pensamento construtivas e elementais. Todos esses elementais, emocionais ou de pensamento, adquirem uma forma. E a forma dele, a cor da forma, marrom, até mesmo o que você chama de cor preta, são as formas de pensamento de paixões, fraquezas, ódios, inveja. Você pode ver elementais com uma cor amarelo muito escura, que você não gostaria de ver. Especialmente os elementais da inveja têm essa cor. Embora aqueles que criam elementais não os vejam, eles estão sob sua influência, porque eles estão em seu subconsciente. Se as pessoas pudessem ver os elementais que estão projetando, ficariam assustadas. Então, toda a nossa vida, dia e noite, e durante a noite você está criando elementais, porque continua vibrando com as vibrações de suas emoções, uma personalidade atual, um ser humano, cria elementais. Nosso trabalho é conhecer a natureza de toda a personalidade atual que expressamos. Agora, quanto pior a personalidade que estamos expressando, mais fácil para nós nos distinguirmos de que não somos isso. Este é um jogo. Como? Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim, e quando alguém faz algo ruim, quando fica sozinho, deve dizer não, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter dito isso. Isso não é bom. Por quê e por quê? Agora, vamos tirar vantagem dessa natureza do nosso eu interior, ser capaz. Para verificar se podemos encontrar nosso verdadeiro eu na meditação, concentração e observação. Às vezes, quando algo é feito que você considera mal, esse mal está nos torturando. Por quê? Dizemos que temos picadas de consciência. Quem está fazendo isso? Quando uma personalidade atual, um ser humano, está exagerando, então o anjo da guarda interfere. Como? Você verá por observação e meditação que há um diálogo em você o tempo todo, sem você estar consciente disso. Com quem você acha que está falando? Comigo mesmo. Quem é você mesmo? Você está falando consigo mesmo, sim, mas há um diálogo. Talvez você esteja em contato, sem saber, com seu anjo da guarda, a quem você deve consultar e pedir conselho. Ele é muito sábio. Este é um tipo de meditação que estamos ensinando ao círculo interno. Mantenha a calma. Veja o que vem à tona. Eles virão, pensamentos, visões, agradáveis, ameaçadores, desagradáveis. Não faça nada. Apenas observe o que vem à tona. Depois de um tempo, haverá uma discussão, uma conversa. Pergunte a si mesmo com quem estou falando agora. Quem está sugerindo agora, que não é bom ou que é bom? Mas eu achei que era bom antes. Como acontece agora descobrir que não era bom? Isso é observação. Observando você aprende. Quem interfere agora? Desta forma, lentamente, você entrará em contato consciente com seu anjo da guarda. Alguns dizem com nosso eu interior, esse não é seu eu interior. Esse é seu anjo da guarda. Quando você fizer a pergunta, é seu eu interior, ele dirá não. Você é você, e eu sou como você, porque eu me egoífei, me tornei um com você, mas eu não sou você. Isso, claro, precisa de muitos, muitos anos de prática para entrar nessa introspecção. O verdadeiro ganho é que você sabe quem você é então. Conhecendo-o, em vez de expressar o eu egoisticamente, em vez do egoísmo, você tem autodignidade, a autodignidade. Mas é preciso observação, meditação e concentração. Para mim, este é o objetivo real dessas condições, usando a mente e a emoção. Claro, a visualização é boa, mas não é só isso. Sim, agora, o que são elementais? Fazendo formas de pensamento, consciente ou não, por nossos desejos e aos nossos pensamentos da supersubstância sem forma da mente, trazendo-a para uma forma, porque nada pode existir sem ter uma forma. Agora, você sabe que durante a noite muitas crianças têm pesadelos. São as brigas dos pais durante o dia. Sem saber, eles criam esses elementais e as crianças vibram com as vibrações dos pais. Eles são torturados pelos elementais de seus pais. Outro dia veio um cara e disse, minha filhinha, Dascali, ela grita a noite toda e vê elementais, o que podemos fazer? Pare de brigar. Pare de lutar. Parem de ser bobos, vocês dois. Por que vocês estão brigando? Nós nunca brigamos na frente das crianças. Não importa, elas sentem. Vocês afetam elas inconscientemente.